não quer? Por que tu não quer? Isso tem marcação, hein? Esse é bom. Ele capta muito, mas é ruim. Deu 14 minutos? Sim. 14. Continuar. Ah, Marildo. Vamos ver o freio. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdos às colegas vereadoras, vereadores, aos ilustres visitantes, bem como todas que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, vereador Horst Lem, que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na quarta sessão legislativa, em 10 de fevereiro de 2016, com início às 18 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Klaus Kran, vice-presidente o vereador Zauri Martins do Nascimento, primeiro secretário o vereador José Amarildo da Silva, segundo secretário o vereador Horst Lem. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que ninguém pretende se manifestar sobre ou propor alterações sobre a ata, coloca a mesma em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada por maioria, ausente o vereador Rafael Fitzenreiter. Dando continuidade, peço ao primeiro secretário, o vereador Amarildo da Silva, que faça a leitura do material de expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Correspondências recebidas da Secretaria de Saúde, Valtraud encaminha o ofício de número 33/2016 de seu gabinete com um relatório de exames e consultas especializadas do ano de 2015. Da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulamentação do Médio Vale do Itajaí, encaminha o ofício de número 21/2016, técnico AGIR, comunica a disponibilidade no site eletrônico da AGIR dos relatórios da segunda fiscalização programada de acompanhamento aos sistemas de abastecimento de água, SAMAI, dos 14 municípios consorciados. Ofício do Executivo encaminha o ofício de número 33/2016 de seu gabinete em resposta ao requerimento número 107/2015 de autoria da vereadora Letícia, sobre o cumprimento da Lei 1835. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 362/2016, de autoria dos vereadores Klaus Kran e Horst Lemke, denomina de Elmo Krieger a quadra de esportes coberta localizada na Escola Básica Municipal Professora Noemi Vieira de Campos Schroeder. Indicações. Indicação número 4/2016, da vereadora Letícia Tribes Folkman. Indicação de número 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10, de autoria do vereador Amarildo da Silva. Requerimentos número 4/2016, de autoria do vereador Amarildo da Silva. Objeto: informações detalhadas acerca da construções de casas populares. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 2665/2015. Altera a redação do artigo 1º da Lei 2755, de 21 de outubro de 2015, e da outras providências. Em única discussão e votação, o veto total ao projeto de lei número 350/2015, de autoria do vereador Rafael Fitzenreiter. Equipara as gestantes aos portadores com dificuldades de locomoção, a fim de obterem o benefício de vaga especial de estacionamento. Em única discussão e votação, o requerimento número 3/2015, de autoria da vereadora Letícia Tribes Folkman, requer informações acerca das providências em razão da proliferação das capivaras, piolhos e carrapatos. Seria essa a matéria, senhor presidente. O material lido fica entregue à assessoria legislativa para os devidos encaminhamentos. Continuando os trabalhos na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário se algum vereador se inscreveu previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereadora Kari, vereador Zauri, vereador Amarildo, vereadora Letícia, vereador Klaus e vereador Rafael. Dando então início aos pronunciamentos, convido a vereadora Karen Ratinsef para seu pronunciamento. Senhor presidente, vereador Klaus Kram, colega vereadora Letícia, colegas vereadores, distinta visita aqui presente, a nossa imprensa, aos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Hoje trago um assunto aqui a nível de Brasil, mas que também tem para nós aqui, a nossa querida Pomerode também será afetada. Quem aqui se recorda do slogan de campanha de 2014 da nossa excelentíssima Presidente da República, a pátria educadora? Hoje, o que vemos são cortes nas áreas da educação e da saúde. Uso esta tribuna para relatar que nosso governo federal não tem nada de educador, pois nem exemplos para os cidadãos consegue dar. Mais especificamente, temos um programa denominado PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Trata-se de uma política de Estado de caráter estruturante, que cria mecanismos concretos de articulação entre instituições e sujeitos de norte a sul do país, movimentando uma rede de trabalho e formação. O ideal de uma educação de qualidade como direito de cada brasileiro. Nos programas, se traduz em atividades planejadas de investigação, inovação e formação docente. Nessa rede, o conhecimento compartilhado sobre o trabalho e formação considera a pluralidade de escolas públicas, estimula enraizamento na cultura local e provoca o olhar para as conexões com o não local. O que ocorre, pasmem os senhores, é que os cortes de verbas na área da educação estão pondo fim a este e muitos outros programas essenciais para a formação e educação de jovens. Nossa Presidente da República, a qual faz parte do Partido dos Trabalhadores, corta verbas de formação profissional. Vejam que contradição.
nossa pátria educadora, corta verbas da educação, mas não diminui ministérios, não diminui cargos comissionados, aumenta impostos, trata o trabalhador como gado. Desculpem a minha indignação. No dia 15 de outubro de 2015, Dia do Professor, foi a data escolhida para marcar o Dia Nacional de Luta pelo PIBID. O programa foi criado em 2007 e até aqui tem conquistado reconhecimento como uma das políticas educacionais de maior impacto na educação básica. Contudo, a instabilidade econômica e política vem afetando o seu funcionamento, dando ensejo ao estado de alerta. Nesse dia, ocorreu uma audiência pública na Câmara de Deputados do Congresso Nacional, que discutiu o papel estruturante do PIBID, no contexto da Política Nacional de Formação de Professores. Acontece, na semana que vem, dia 24 de fevereiro, uma nova audiência pública para a discussão dos programas e cortes na área da educação. Recebi um abaixo-assinado, no sentido de colher assinaturas para que este programa não tenha cortes, mas aumento de bolsas. Venho me manifestar com veemência pelo fortalecimento do PIBID e do PIBID de diversidade e contra os cortes de pelo menos 50% do número de bolsas em 2016, anunciado pela CAPES. Precisamos agir rápido, contribuindo na ação de colher assinaturas, exigindo o comprometimento e responsabilidade do MEC, pelo que esse movimento significa para o futuro da formação de professores, da educação e do país. Até quinta-feira, nesta Câmara, teremos esta lista, que está aqui em minhas mãos, à disposição da população, para que possam contribuir, trazendo algum documento e assinando a folha para que possamos levar a lista na semana que vem a Brasília, nesta nova audiência pública, e contribuir assim para a melhoria da qualidade da educação. Peço aqui que todos os vereadores e demais pessoas que quiserem contribuir, assinem o abaixo-assinado que vai estar aqui na nossa recepção da Câmara. Peço a colaboração de todos. Sala das Sessões, 16 de fevereiro, vereadora Karen Heft. Agradeço a vereadora Karen pelo seu pronunciamento e, em seguida, convido o vereador professor Zauri para seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a comunidade, pessoas que nos assistem online, nos ouvem pela Rádio Pomerode, os jornais que nos acompanham. Trago algumas informações colhida dos moradores e algumas indicações desse vereador que também já foram atendidas e algumas que não foram atendidas. Então, gostaria de começar aqui pelo Jardim Europa, mais conhecido ali como loteamento do Contorno, onde os moradores nos procurou o vereador Zauri, também o vereador Klaus. Eu acho que todos os vereadores já têm conhecimento também nós aprovamos no ano passado, se não me falha, um parquinho lá, tem um terreno onde que é feito, tem um campo de futebol, e agora a comunidade nos procura para que o município possa tomar providências e fazer a calçada aos arredores. Então, os moradores tiveram, nesse final de semana, conversando com esse vereador, e hoje pela manhã alguns estiveram aqui na Câmara de Vereadores também. Então, nós pedimos ao Executivo para que possa fazer um levantamento e ver o que realmente a comunidade lá está precisando, e, se possível, a Câmara também pode estar fazendo as suas contribuições. Vamos marcar aí
o vereador Klaus já entrou em contato hoje pela manhã ainda com o executivo, uma reunião com os moradores, os vereadores, o executivo, para que possamos achar uma solução, principalmente com relação à calçada ao redor desta associação. E também eles solicitam mais coisas, né? Solicitam um parquinho, diversão para as crianças, algumas coisas, onde que tem que ver tudo dentro da legalidade, o que pode e o que não pode. Mas a calçada pode sim, e é um compromisso de nós, do poder público, com a comunidade. Ainda hoje à tarde fui procurado por um cidadão pomerodense, uma pessoa que esteve na prefeitura para fazer um acerto, um acordo com relação ao IPTU, né? Problema que de família, quando o pai faleceu, então ficou alguma coisa de IPTU e agora os filhos estão regularizando, de 2011. E esses moradores, a reclamação dos moradores é que realmente foram para fazer o acerto, fizeram um acordo, né, para ser pago em algumas parcelas, e no contrato de acordo tem um valor, no boleto tem outro valor, e na hora de pagar no banco é outro valor, cada vez aumentando um pouquinho. Então, os moradores questionam, inclusive parece que entraram em contato na prefeitura com a pessoa que fez, eu não sei aqui exatamente quem fez, quem foi o responsável. Já conversei hoje à tarde com o Kleber, assessor de governo da prefeita, e ele nos pediu para que a pessoa procure essas pessoas que estão tendo esse tipo de problema, procurem a ele na prefeitura para que ele possa encaminhar então a pessoa certa para que possa ser resolvido. Mas eu acho que foi um erro. A pessoa, segundo as informações dessa pessoa, ela ligou novamente para a prefeitura para informar sobre o erro e não foi dado muita atenção. Disseram que a pessoa podia pagar ou fizesse como quisesse, que daquele jeito tinha que ficar. Então, precisamos levar isso ao conhecimento exatamente das pessoas certas para ver o que está acontecendo, porque certo não está. Não podemos ter num boleto, num contrato, e na hora de pagar são 3 valores diferentes. Então, alguma coisa deve ter acontecido, pode ter sido uma falha, mas se foi uma falha, eu acho que como a pessoa entrou em contato, devia ter sido corrigido antes mesmo de efetuar o primeiro pagamento. Também gostaria aqui, na semana passada, o vereador Nelson e o vereador Marcos nos procuraram com relação à nomeação de uma rua no Ribeirão Souto. E alguns moradores nos procuraram durante essa semana, procuraram esse vereador, até por morar mais próximo, e não aqui como forma de crítica, mas gostaria de pedir aos vereadores que nós pudéssemos, de repente, ver que alguns moradores, eu não conversei com todos que me procuraram, são contra, né, a esse nome, até por tem seus motivos, não vou aqui fazer uma leitura dos motivos, mas que nós possamos ver, esse vereador não se posiciona nem contra nem a favor, mas sim aquilo que seja bom realmente para as pessoas que moram nessa rua. Então nós precisamos, vereadores, de repente, sentar novamente, conversar sobre esse assunto e ver se já foi conversado com os moradores da rua ou marcarmos uma reunião, também para explicar a eles os motivos ou o que pode trazer de bem para a comunidade e para a própria rua. Pois não, vereador? Permite uma parte, vereador? Vossa Excelência diz que os moradores são contra o nome proposto para a rua. Isso não corresponde. Eles são contra de dar nome a essa rua, visto que inicialmente a rua Ribeirão Souto, ela começava na SC, ia até na Granja do Chits, onde terminava o término do perímetro urbano. Posteriormente foi aberta uma rua à direita, que se denominou então no mapa rodoviário consta como POM 471, e depois foi aberta em direção até a divisa de Timbó, com a nominação de POM 482. Nos registros da prefeitura e também consultando o mapa rodoviário, consta que foi feito o prolongamento da Ribeirão Souto em direção a Timbó, ou seja, da SC, da POM 482, e permanecendo à direita, lá da Granja Chits, uma extensão de 1940 metros de extensão, como POM 471.
E isso é documental na prefeitura. Ainda hoje, eu conversando com o secretário, porque algumas pessoas morando lá também entraram em contato, sim, como entraram com todos os vereadores, entraram comigo também, o Marcos. Eu fui conversar com o secretário do Planejamento, tanto é que eles pediu mais um documento que foi tirado uma cópia e foi colocado à mesa de cada um dos vereadores, também para analisarem. Quem sou eu para dizer que essa rua tem que ser nominada? Mas eu acho que realmente é questão de justiça. Esse processo foi iniciado na prefeitura, de que todas as ruas de Pomerode elas devem ter uma nominação. E não é justo elas permanecer com essa nominação de POM. Né? Então foi proposto o nome de Alvin Fischer, que foi o primeiro morador na região. Mas as pessoas não são contra o nome de Alvin Fischer, algumas são contra de que eles querem que essa rua seja a Ribeirão Souto, e que, na realidade, segundo os registros e todo o histórico na prefeitura, não corresponde. Obrigado, sim? Sim, vereador, eu acho que talvez houve um equívoco, mas em nenhum momento eu quis dizer que os moradores disseram que são contra o nome de Alvin Fischer. Sim, deram o nome para a rua, e é o que eu estava colocando. Os vereadores não concordam com essa mudança. Alguns moradores que me procuraram, como eu disse, não foram todos. Não é nada contra o nome que está sendo dado, e sim como colocar o nome na rua. Então eles entendem que o nome teria que ser colocado no lado inverso, onde que a rua Ribeirão Souto, inicialmente ela era esta rua, e depois foi feito essa bifurcação, então ligando com Timbó. E esse vereador não está fazendo nenhuma reclamação e não está dizendo que é contra também que os vereadores façam isso, mas que nós precisamos, primeiramente, numa dessa, fazer uma reunião com os moradores para entender melhor o que é melhor para aquela rua. Então, eu também entendo que a rua teria que ter nome. Há, sim, uma divergência quando pessoas procuram, porque quando chega nessa bifurcação, para que lado vai? Então, tem que ter, sim, uma identificação, mas nós temos que ver a melhor forma para que seja feito. Também, na Rua Penha, alguns moradores me procuraram lá, na Rua Penha, com relação... Nem o caminhão de lixo não está conseguindo subir um pedaço da Rua Penha devido os buracos e a falta de macadame, onde que os moradores, está difícil para pegar de carro. Como eu disse, os próprios caminhões de lixo já não conseguem mais subir nessa rua em alguns pontos. Então, peço aqui ao Executivo, ao Secretário de Governo, que possa levar o conhecimento ao Secretário de Obras, para que tome uma providência, um fiscal vá até essa rua e verifique realmente o que está acontecendo. Os moradores também solicitam a roçada dessa rua, para que, eu sei, esse vereador já tem visto em algumas ruas da cidade, alguns roçadores se movimentando. Realmente, esta semana, começaram-se os trabalhos de roçado, que estava muito tempo parado. Então, acredito que nos próximos dias seja normalizado. Mas, de qualquer forma, fica aqui o registro do vereador com relação a esta rua. Os moradores também da rua Rodolfo Rusch, que é uma indicação desse vereador também do ano passado, e outros vereadores já fizeram também anteriormente, eles querem uma solução ou uma definição com relação àquela tubulação que está para ser feito, com relação aos tubos que já estão lá para ser feito, já é um passo dado pelo Executivo, mas os moradores pedem uma solução para aquela tubulação que lá foi colocada para ser feita na rua e está lá já há muito tempo num terreno lá para ser colocado. Então os moradores pedem aí uma solução, uma resposta do Executivo, uma previsão de quando será feito. E esse vereador, então, ficará no aguardo para que possa passar aos moradores desta rua. O mesmo acontece na rua Afonso Bitt e na rua Hans Klema, onde os moradores lá tiveram aderência até pelo asfalto, no ano passado, os vereadores, alguns acompanharam. Rua Hans Klema é uma bifurcação da rua Afonso Bitt. E os moradores pedem, além de uma resposta, inclusive um dos moradores encaminhou para esse vereador um e-mail, onde que caminhou também para o seu prefeito municipal, pedindo uma resposta com relação se vai ou não vai ser feito o asfalto, porque lá os moradores todos aderiram ao projeto Mutirão, na rua Hans Klema, e na rua Afonso Bitt, a grande maioria também aderiu. Então, está todo mundo esperando o início dessa rua, esperando uma resposta, e não está saindo.
Também pediram na rua Hans Klemann, por ser uma rua um pouco mais forçada para subir, a macadamização da rua está em péssimas condições e a limpeza da rua. A limpeza da rua, eu estive nessa rua no domingo e realmente necessita de que uma patrola passe, de que os roçadores passem nesta rua para que a rua tenha condições de tráfego dos cidadãos. Seria isso, senhor presidente. Sala das sessões, vereador Zauri. Agradeço as palavras do vereador professor Zauri e em seguida convido o primeiro secretário, o vereador Amarildo da Silva, para seu pronunciamento. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Klaus Kran, em seu nome cumprimentar as colegas vereadoras, colegas vereadores, a visita que nos honra, comunidade que nos assiste online, as pessoas também que nos ouvem através da Rádio Pomerode. Senhor presidente, trago aqui diversas indicações, das quais visitei as ruas essa semana, e também algumas indicações também a pedido de pessoas que me procuraram. Eu fui procurado por algumas famílias. Nós temos um projeto de lei número 2337 de 16 de março de 2011. Esse projeto está em vigor no município e esse projeto ele implementou o transporte público municipal aos alunos matriculados no ensino fundamental da rede pública municipal, que residem a 3 quilômetros ou mais da rede de ensino mais próxima da casa do aluno, da criança, no caso. Então, aqui, senhor presidente, o objetivo, estou encaminhando essa indicação de número 5/2015, com o objetivo, esse projeto ele atende crianças de 6 a 14 anos, que cursam do primeiro ao 9º ano. E essa indicação, ela visa um pleito da comunidade, das famílias, para que seja estendido da mesma forma aos 3 quilômetros ou mais que as crianças residam, mas para que também seja para as crianças de 5 anos de idade que estão matriculados no ensino infantil da rede pública municipal, para que a gente possa atender também esta demanda. Então, essa indicação visa atender essas crianças também. Claro que essa lei ela tem que partir do executivo, mas que estaria também atendendo essas famílias que têm essa demanda aqui na nossa cidade. A indicação de número 6/2016, diversas conversas que tive com moradores, compromissos assumidos de pavimentações em algumas ruas do executivo que assumiu em sua gestão e das quais a comunidade está cobrando também. Eu vou citar aqui então algumas ruas que eu visitei e que, conversando também com alguns moradores, estão aí cobrando a pavimentação dessas ruas. Rua Alfredo Harbio, no bairro Texto Central, Rua Concórdia, bairro Texto Rega, Ricardo Zastroff, Alfredo Zastroff e essas duas ruas do bairro também Texto Rega, Ana Acteberg, bairro Texto Alto, Rua Massaranduba, aqui na região central da cidade, Henrique Dor, Paulo Mas e Erwin Scheive, também do bairro de Texto Alto. Então, a pedido aí dos moradores, ruas que o executivo assumiu aí o compromisso de pavimentação. Então, estão aí, estou fazendo através dessa indicação para que seja dada a resposta também a esses moradores. E também, senhor presidente, algumas ruas que visitei, também essa semana, alguma semana passada, a pedido aí da comunidade, se faz algumas ruas necessária a roçada nas laterais das ruas, algumas também que seja feita a limpeza da parte na calçada de capim, que seriam
também a rua Ricardo Zastroff, no bairro de Testorrega, Alfredo Zastroff e Gustavo Zastroff, do bairro de Testorrega. Rua Otto Mor, no bairro também Testorrega, que fica lá no alto da serra, se faz necessária a roçada nas laterais dessa rua. Na rua, é uma transversal da rua Rega 2, a rua Lili Hart, no bairro de Testorrega. Rua Bom Retiro, ali precisa se fazer a roçada e verificar também a poda de uma árvore, ou até o corte da mesma aí, pela secretaria, que essa árvore ela atrapalha tanto os caminhões do município que vão fazer coleta de lixo e também o acesso de caminhão naquela rua ali para os moradores daquele local. Então se faz necessário a roçada e também o corte ou a poda desta árvore. A rua também, Rua Rega 2 e a Rua Concórdia também. São ruas que se faz necessária essa limpeza. Essa aqui eu já tinha feito no passado, novamente me cobraram e eu estou mais uma vez fazendo essa indicação, que é a troca da placa da Rua Eric Milcher, fica lá no alto da serra, na divisa com Blumenau. Então essa placa praticamente sem condições, não tem identificação da rua, está toda prejudicada, a pessoa não tem visualização dessa placa. Inclusive já fiz fotos lá no passado, esse ano novamente. Então os moradores estão pedindo lá a substituição desta placa. Da mesma forma, senhor presidente, ano passado, um projeto de minha autoria, uma rua ali no bairro Vale do Celque Pequeno, Rua Alberto Rai. Essa foi denominado através de uma lei aprovada por esta casa, que era um anseio dos moradores lá para que eles pudessem sanar um problema, já há tempo que eles têm essa demanda. Enfim, foi aprovado o projeto por esta casa e até o presente momento não foi colocada uma placa de sinalização para que facilite principalmente o acesso das pessoas que vão fazer uma entrega naquela rua, pois a mesma não tem nome. Então, foi denominado o nome por esta casa e até o presente momento não tem uma placa sinalizando o nome da rua. E também a indicação de número 10/2015, conforme a reivindicação dos moradores, Rua Rodolfo Uth. Essa rua ela demanda de uma tubulação com um diâmetro maior para a vazão da água, principalmente águas de chuvas, que normalmente, quando chove forte, acaba alagando casas naquele local. Graças a Deus, ultimamente não tem tido essas chuvas como se tinha anteriormente, chuvas muito fortes, mas normalmente quando tem uma chuva forte, aquelas casas ali nessas proximidades acabam alagando. Então se faz necessário a troca dessa tubulação naquela rua. E também na Rua Rega 2, em frente o número 1365, a pedido ali dos moradores também, tem uma cratera que abriu entre a calçada e o meio-fio, que se faz necessário então, tem um córrego de água ali, e se faz necessária essa manutenção, porque vai abrir uma cratera e vai também acabar ali danificando a própria parte que é pavimentada ali também, se não fazer essa manutenção. Rua Carlos Bels, bairro Testo Alto, se faz necessário a operação tapa-buraco em alguns locais da rua. Moradores do Alto da Serra, mais uma vez pleiteando academia ar livre e um parquinho para as crianças naquele local, entre Pomerode, divisa de Pomerode com Jaraguá do Sul, atendendo também essa demanda daqueles moradores. Também, senhor presidente, aqui deixando um registro, conforme conversei com alguns moradores e também em conversa com o presidente da Associação de Moradores do bairro Testorrega, já tem aí uma resposta da Secretaria de Obras, onde está aí
conforme relataram, confirmado o início da obra ali da rede de esgoto daquela rua. Já é uma demanda pleiteada há muito tempo pelos moradores e que, se não iniciarem essa semana essa obra, então, conforme a informação, semana que vem vai começar então a rede de esgoto naquela rua. Uma demanda já de muito tempo e os moradores então estão ansiosos, aguardando aí para sanar esse problema naquela rua. Hoje também, em uma reunião com a secretária de saúde do nosso município, pleiteando pedidos da comunidade, conversando com ela, verificando algumas complexidades que temos aí em filas de espera, enfim. Infelizmente, recebemos aí uma lista de diversos procedimentos. A gente lamenta os repasses de recursos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Hoje temos diversas especialidades que somos atendidos, para ser atendido aqui no Hospital Santo Antônio de Blumenau, o que não ocorre, é uma demanda que existe e se atende lentamente às cidades. Então, infelizmente, Pomerode também está aguardando diversos procedimentos e onde também a secretaria, conforme a secretária informou, acaba tendo que cobrir, pagando algumas demandas dessas de média e até alta complexidade, para que possa então se resolver. Porque o Estado praticamente nem o que é judicial ele cumpre. Tem demandas judicial em atraso também. E normalmente demandas judiciais são casos de alta complexidade e a gente lamenta esse desrespeito, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, com todos os municípios, né, e o nosso município não é diferente. Seria isso para hoje, senhor presidente. Sala das sessões, vereadora Amarilda Silva. Agradeço, vereador Amarildo, pelo seu pronunciamento. Em seguida, convido a vereadora Letícia Tribes Falkman para seu pronunciamento. Senhor presidente, vereadora Karen, senhores vereadores, comunidade, boa noite. Nessa semana, senhor presidente, pudemos compartilhar alguns assuntos levantados pela nossa comunidade, como o caso do combate ao mosquito Aedes aegypti, que iniciou no sábado de forma mais intensa, mas que se mostra que o poder público não está fazendo a sua parte em muitas situações que lhe cabem. Cito ainda o problema de nossos agricultores, que precisam conviver com a falta de veterinário e inseminador de plantão aos domingos de tarde e em outros horários de plantão. Verificando junto à Secretaria da Agricultura, tive a informação que esses profissionais são pagos somente para ficarem de plantão das 7 às 11 horas aos domingos. Porém, conforme já abordei aqui nessa tribuna, no ano passado, no caso de uma inseminação, essa precisa ser realizada no dia e na hora certa, sendo que assim, muitas vezes, se realiza a inseminação no domingo de manhã e acaba-se não tendo êxito. E assim os nossos munícipes estão sendo orientados a buscar, na hora do plantão, auxílio com profissionais de outras cidades. Senhor presidente, é necessário atender nossos agricultores de forma satisfatória e também valorizar os profissionais veterinários de nossa cidade para se chegar no entendimento. Porém, novamente, é necessário ter humildade para sentar e ver a melhor solução para o caso. Vereadora, permite? Sim. Inclusive, eu ia ter levantado em tribuna e acabou passando no dia de hoje. E bem lembrado pela vereadora. Nesse final de semana também fui procurado por um morador, onde que a indignação do morador, ele ligou não com o funcionário, né, porque a gente não sabe de onde parte essa situação, mas em torno de 13h30, ele percebeu que havia necessidade de solicitar então a presença de um profissional na área para fazer esse tipo de inseminação e foi informado de que o município só faz esse trabalho aos sábados e domingos até meio-dia, o serviço de plantão.
Então, um questionamento desse vereador. Se a pessoa que está de plantão já ficou no domingo até meio-dia, ele já perdeu o domingo para ele, para o dia a dia dele. Então, esse plantão teria que ser o dia todo, da mesma forma. Segundo as informações, desde a metade do ano passado é que ocorreu essa mudança. Antes era normalmente o dia todo, na hora necessária, como a própria vereadora disse, tudo tem seu horário certo. Então agora, ou é no domingo até meio-dia, no sábado até o meio-dia, ou é na segunda-feira. Então, se não for procurado antes, como que o morador, como que o cidadão, o agricultor, o colono que precisa, vai saber que isso vai acontecer, que isso vai iniciar num domingo, 11 horas da manhã, ele vai perceber no início da tarde, não tem mais um profissional para que faça esse tipo de serviço. Então, é complicado, nós vereadores devíamos conversarmos com o Executivo Municipal, o secretário responsável nessa área, para ver o que pode ser feito, porque se o plantão fica no domingo até meio-dia, é claro que é uma redução de custo, mas tirando isso, não muda nada para o plantonista ficar também no domingo à tarde. Se ele vai fazer um passeio com a família, ele vai sair logo no domingo amanhã, não no domingo à tarde. Então, eu acho que nós temos que ver os plantonistas, a disponibilidade de cada um e voltar à rotina normal, que é o dia todo. Obrigada pela colocação, vereador Zauri. É exatamente essa situação que precisa ser resolvida pela Secretaria da Agricultura, realmente, porque muitas vezes se é feita domingo de manhã e a inseminação não gera o seu efeito pretendido, a pessoa paga pela inseminação. Então, ela perde também esse valor. Então, por isso que já desde o ano passado estamos aqui pleiteando uma solução, porque os funcionários certamente precisam ser remunerados também para ficar de plantão por um horário mais extenso. E hoje ainda, senhor presidente, eu trago algumas preocupações que estão sendo compartilhadas com nós, vereadores, através de e-mail e redes sociais. Especialmente estamos recebendo e-mails do senhor Írio Krieger, que já esteve no primeiro escalão do governo municipal e certamente tem algum fundamento em suas colocações. As questões levantadas pelo mesmo já foram abordadas por essa casa, mas encontram-se sem solução. Uma das questões apontadas foi a questão dos animais abandonados, que é uma bandeira de luta de muitas instituições e pessoas físicas em nossa cidade. Eu, vereadora Karen, vereador Rafael, já apresentamos requerimento no ano passado em relação ao abrigo de animais. O senhor Írio nos informou, através de e-mail, de que havia um grupo de trabalho na prefeitura que estava vendo essa questão dos animais abandonados na época em que o mesmo fazia parte da administração. Pelo jeito, esse grupo não está mais se encontrando, pois faz-se necessária realmente uma ação em relação a esse problema, especialmente porque trata-se de um problema de saúde e segurança pública, que precisa ser solucionado. Mas, acima de tudo, trata-se de uma situação de humanidade para com os animais. Nada melhor que unir forças para que se chegue à melhor solução com a alteração de leis competentes, e tenho certeza que pessoas em nossa sociedade que entendem do assunto iriam se disponibilizar para a formação de um grupo de trabalho, até porque não se trata de um problema somente de nossa cidade. Outro assunto é a questão do Conselho de Contribuintes, que precisa ser atuante na solução de casos específicos. Nós sabemos que no ano passado recebemos um projeto que visava extinguir o referido conselho e dar esse poder de decisão ao prefeito. Na minha opinião, de maneira acertada, a maioria dos vereadores dessa casa rejeitou esse projeto. Mas certamente, se há alguma renúncia de receita que esteja ocorrendo, essa casa precisa tomar as providências. E, por fim, foi levantada a questão da necessidade do cargo de controlador interno ser ocupado por um servidor efetivo, conforme a orientação do Tribunal de Contas. Nesse sentido, senhor presidente, a fiscalização é o papel que nos incumbe, sendo que venho aqui solicitar que Vossa Excelência tome as providências para solicitar junto ao Executivo uma solução ou uma posição definitiva para essas situações. Apesar de já termos abordado os temas descritos e termos tido algumas respostas por parte do Executivo, tem-se que os assuntos continuam pendentes e nossa população necessita de uma resposta. Não podemos deixar esses problemas sem resposta, até porque nos foram passados por um cidadão que precisa que essa casa dê os encaminhamentos para termos as devidas providências. No mais,
Só gostaria de mencionar os itens da indicação número 4 que eu apresentei, que na verdade são indicações já feitas, algumas desde 2013, 14 e outras 2015, que ainda não foram solucionadas. Eu vou falar de forma resumida que na rua Ribeirão Lito, que continua sem a presença do carro-pipa, e quando ele está naquela rua, ele só faz o serviço até uma parte da rua. Na rua Remo Dalma, no Ribeirão Areia, continua uma situação precária, onde precisa haver a troca de tubos pelos de maior diâmetro. Essa indicação eu já apresentei agora, é a 5ª vez que estou apresentando. No outro sentido, como a Pomerode pretende ser uma cidade turística, eu vejo ainda a falta de banheiros públicos na cidade. Também já apresentei essa indicação 3 vezes. O vereador Rafael, me lembro, também já abordou o assunto. A rua Rudolfo Rusch, como o vereador Zauri também colocou, que eles ainda se encontram já na rua, mas não foram colocados ainda. A calçada em frente da creche, da extensão da creche Walter Zibert, ainda não foi arrumada. E em 2015, eu solicitei a sinalização de solo nas saídas das ruas, onde há ciclovias, especialmente na saída da rua Dr. Wunderwald, onde inclusive já aconteceram acidentes, que também precisa ser feita essa sinalização. E em 2014, eu solicitei a colocação de uma espécie de outdoor em frente ao Teatro Municipal. Como na época havia um impasse entre a Fundação Cultural e a Secretaria de Turismo, o mesmo acabou não sendo possível. Assim como agora há uma nova direção na Fundação Cultural, talvez tenhamos uma outra resposta. E por fim, eu quero concordar com as palavras da vereadora Karen e sua indignação. Como mesmo falou, que o programa foi criado em 2007. Assim como aconteceu com o Sistema 5S, o mesmo governo que criou tantos bons projetos como o Pronatec e o PIBID, citado pela vereadora Karen, entre outros, agora quer reduzi-los. Como eu também já critiquei, o corte nos gastos públicos precisa ser feito na quantidade de cargos comissionados e ministérios, o que foi aventado pelo governo federal no ano passado e, infelizmente, ficou na promessa. Sala das Sessões, vereadora Letícia. Agradeço a vereadora Letícia pelo seu pronunciamento e, em seguida, convido o vice-presidente desta casa, o vereador professor Zauri, para assumir os trabalhos desta casa. Convido o vereador Klaus para que faça uso da tribuna. Excelentíssimo presidente desta casa, vereador professor Zauri, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Somente também queria dar a resposta à vereadora Letícia Tribes Falcon, quanto ao controlador interno. Então, juntamente com a assessoria jurídica desta casa, vamos sim enviar um ofício da Câmara de Vereadores ao Executivo Municipal, então, conforme a lei, conforme prevê a lei, então, para que este cargo seja efetivo. Se existe sim um prazo ou não poderia responder agora, então precisamos olhar sim e vamos tomar a frente e, como fiscalizadores, então, cobrar esta situação do Executivo Municipal. Quero também ainda aproveitar o gancho quanto ao veterinário. Então, agora sim, no último ano, houve a troca do secretário. Ao meu ver, que demorou muito tempo, foi mais um gabide de emprego. Sempre estava meio acompanhando esta secretaria através de resultados e muito pouco vinha sendo feito. Mas a pessoa, então, que se encontrava lá não tinha nenhuma afinidade com a agricultura, então a gente vê tudo o que se perdeu. Antes, comentando com o vereador Horst, feira de peixe livre, acho que também já parou, não sei como é que está, ninguém sabe mais como é que está, então, agora espero com o novo secretário nomeado recentemente, até se for na maioria dos vereadores, então, sobre essas situações, então, numa próxima sessão, depois também dessa sessão, podemos conversar se há possibilidade de chamarmos o secretário aqui para esta casa,
para vermos algumas situações em relação à situação de veterinário, sobre a feira, principalmente dos animais abandonados. Acho que já está seguindo a gente aqui, todos esses, até dos 3 anos, no 4º ano da nossa legislatura. Mas, infelizmente, o secretário era muito fraco na pasta e demonstrou, não teve nenhuma atitude em relação a esses casos específicos, e não pode ser sempre colocar a receita para dizer que não consegue deixar porque não tem recursos. Então se manda mais um cargo comissionado embora, então, mas para manter o veterinário então em plantão durante o domingo inteiro, então se manda um comissionado embora. Então simples de resolver. Então não dizer que a falta de recursos sempre é o motivo principal em não atender a nossa comunidade. Também essa semana nos procuraram, algumas pessoas ligaram a este vereador em relação ao lixo. Conforme o FM deve sempre ter um aumento no início de cada ano, então houve sim, para quem pagava R$12 e pouco pela menor quantidade, então hoje está pagando R$1 e pouco a mais. Então retornei, falei com o presidente Samay, me informei dessa situação e novamente retornei ao morador da Rua dos Atiradores, então consegui mais ou menos explicar essa situação. Então provavelmente todo ano deve ter este aumento na taxa de lixo. Foi algo em torno de 11%. Permite-me uma parte, vereador? Sim, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a comunidade que nos honra com a sua visita. Em relação também à coleta de lixo, vereador Klaus, moradores da Rua Penha questionaram a forma da coleta do lixo, segundo relatos que não está sendo feita a coleta da forma correta. Inclusive questionaram que não estão deixando o lixo, não está sendo feito a coleta regularmente naquela rua. Então, em conversa aí também com o secretário, Márcio, se prontificou em estar verificando essa situação com o diretor, enfim, para que seja regularizada a coleta de lixo naquela rua. Eu acho que, com respeito todos os profissionais, mas, enfim, os moradores estão pagando a coleta do lixo. Eu acho que ela deve de ser, sim, feita de forma regular, porque, segundo relatos lá, o lixo acaba ficando, enfim, os animais acabam indo lá e enfim, causa uma bagunça, espalha o lixo na rua e se faz necessária essa coleta regularmente. Então, isso também registro nessa sua fala, aproveitando em relação ao questionamento sobre valores da coleta do lixo também. Obrigado. Agradeço, sim, uma parte do vereador Amarildo. Também lembrar que é uma situação, às vezes, até o munícipe me comunicou se a gente tinha aumentado ou passado algum projeto aqui nesta casa e novamente ter aumentado esse valor, o que não aconteceu. Então, naturalmente, então todo ano vai ter a correção do FM. Então, é natural essa cobrança. Esperamos sim, tem alguns problemas, já melhorou muito quanto à coleta de lixo. Nós esperamos que em breve, temos essas diferenças de cobrança em relação à metragem de cada casa, que no ano passado ainda tentaram trocar e talvez manter uma taxa única, mas como a maioria dos vereadores, então optou em primeiramente cobrar de todos os munícipes onde não tem ligação de água, então seja enviado o carnê, que era algo em torno de 25 mil, e deixava de se arrecadar por mês ainda, então, para que realmente botasse as coisas em dia, para que depois possa, então, mudar a forma de cobrança. Também quero aqui me manifestar, e na próxima sessão, então, devemos fazer um requerimento pela mesa diretora, novamente um pouco, hoje à tarde ainda, visitando a SC, de Primavera até o pé da serra, então, alguns moradores nos procuraram
para fazer a revitalização. Mas digo aqui já fazer que nas duas últimas legislaturas, então, acho que já foi feito, principalmente com macadame, né, vereador Horst. Então, a buraqueira, realmente, quando alguém precisar sair da pista, é muito perigoso. Sabemos lá que cabe ao Estado fazer esta manutenção, mas como sempre foi sempre difícil, eles vêm fazer essas pequenas manutenções, às vezes até na frente dos pontos de ônibus, uma e outra vez a patrola passava e ajeitava um pouquinho. Mas com o passar do tempo, então, passa algumas semanas, umas chuvinhas, então volta tudo ao normal. Então vamos fazer um requerimento no sentido ao Executivo Municipal para que então ele encaminhe, não sei se mudou o nome SDR, mas Cássio Quadros, então pedindo novamente essa liberação, como foi feito em outro momento, para que possa então fazer essa revitalização mesmo com macadame, para pelo menos preencher essa buraqueira nas laterais dessa SC e também já aproveitar algumas crateras, aqueles buracos enormes, no linguajar mais comum, que já tem por aí. Hoje à tarde ainda passei lá e realmente precisa então já aproveitar de novo e fechar esses poucos buracos, mas são buracos mesmo. Se alguém passar ali vai o pneu, vai o aro, vai tudo. Então vamos fazer nesse sentido, principalmente ao Executivo Municipal, então que tenha que pegar essa liberação juntamente com a SDR, para que novamente, eu lembro que na legislatura passada foi por rolo compressor, fizeram um trabalho bem feito, e agora ao passar dos anos isso se perdeu novamente com a quantidade de chuvas em nosso município. Então vamos fazer um requerimento nesse sentido, então, para que o Executivo possa então realizar, com permissão do Estado, essas laterais da SC. Também o que este vereador espera, conforme o vereador Amarildo, vereadora Letícia, tantas e tantas cobranças, 4, 5 vezes a mesma indicação. A gente sabe que talvez não dá para fazer tudo, mas o Executivo Municipal tem que sim traçar algumas prioridades e precisamos ver o que é melhor e sempre abrangendo o maior número de pessoas possíveis. Então este vereador também espera a conclusão de várias obras, sentido principalmente no asfalto. Somos muito cobrados, não temos nenhuma posição nesses dias, qual rua vai ser feita, qual a probabilidade de qual rua que vai ser feita. Infelizmente não temos essas informações. Então esperamos, talvez juntamente com o líder do governo, trazer essas informações, se existe mais alguma rua que vai ser pavimentada ou não, se existe alguma emenda parlamentar. Ao meu ver, não consigo enxergar, ou até este momento não tem, para que então possa facilitar a parte do morador. Então espero sim. E principalmente, ainda ontem à noite, em Texto Alto, pelo meu visto e pelo projeto que não consegui ver até o momento, então Texto Alto é um bairro que essa legislatura praticamente vai passar em branco. Apesar de ter feito alguns aparelhinhos, uma pequena academia de ginástica, e também acho que vai ser só. Não vejo nenhum projeto que possa ser para pavimentação, talvez até foi prometido ali na eleição, mas com certeza fizermos a Rua Progresso ou a Rua Texto Alto sem emenda parlamentar, vai ser impossível de asfaltar essa rua, que a quantidade de frente que cada morador ali possui não tem como pagar. Então vejo eu até o momento, então Texto Alto, apenas essa legislatura vai ficar apenas com a pequena academia que foi instalado perto da creche, lá perto do Salão Linderman. Então esperamos sim alguma coisa mais concreta por parte do Executivo em relação a onde possa a gente andar na rua e esclarecer esses fatos, essas 30 e poucas ruas que foram anunciadas, quais realmente. Escutei antes o vereador falar sobre a Rua Massaranduba. Já lembro que o vereador Nelson falou que ela foi reduzida somente até a Padaria Deg. E como é que realmente está essa situação? Vai sair ou não vai? Permite uma parte? Sim, vereador.
Obrigado, vereador Klaus. Realmente tem muitas pavimentações prometidas que não saíram ainda. Por exemplo, Texto Alto não foi esquecido, não. Inclusive estava junto na lista da pavimentação, referente àquele projeto rejeitado no ano passado, dos 2,5 milhões. E isso entre outras ruas e outros bairros também. Mas a gente sabe a dificuldade que está questão do retorno da receita a nível federal. A vereadora Karen foi muito feliz na tribuna, na questão de promessas até a nível federal, com a questão de saúde, educação, mas isso é em todos os setores. Os municípios hoje estão pagando, né, a má gestão federal. E eu não estou acusando um partido, talvez quem está governando, mas são todos que estão lá envolvidos. O nível federal hoje está fazendo os municípios sangrarem, pois vão ter que reduzir em vários setores, da forma que melhor consigam. Tem prefeituras que fecharam o ano passado com as contas negativas. Parabéns, Pomerode ainda conseguiu fechar as contas, além do precatório de 7 milhões, que foi um valor estrondoso. Mas esquecimento, não. Essas são situações que implicam na execução. Todos os candidatos, todos os prefeitos já fizeram promessas e não conseguiram cumprir plano de governo. Isso vem a nível federal, estadual, municipal. A gente sabe disso. Esse plano de governo nem deveria de existir, porque na hora H é fácil dizer eu quero fazer, mas quando está sentado na cadeira, aí vem os empecilhos, aí tem as situações, aí vem as reais situações, as novas situações, porque nós estamos vivendo hoje a crise. Então nós temos que ser coerentes, contribuir na medida possível, ajudando o executivo, da nossa parte legislativo, cobrando dos níveis superiores, federal e estadual, e continuar fazendo a nossa parte. Agora, esquecido, eu digo que não foi, apenas não tem como executar. Houve uma proposta no ano passado, um projeto do Badesc, infelizmente foi rejeitado, mas houve a intenção para o bairro de Texto Alto também, e assim como outras situações. Mas obrigado pela parte. Agradeço uma parte do vereador, e com certeza, falando novamente desse projeto, eu não consigo me lembrar, não sei se algum vereador consegue me lembrar, mas eu gostaria de pegar esse projeto novamente e me especificar exatamente Texto Alto, Wunderwald, Ribeirão Solto, que falava alguma coisa em relação a este projeto. Então, apesar de ainda pagar 500 mil reais de juros por ano, que é um absurdo. Então, onde podia se buscar emenda parlamentar, que não foi feito. Não sei qual o motivo. Se não há pessoas capazes para buscar recursos, mas como é que a vereadora Karen falou, quem realmente quer trabalhar, quer mostrar alguma coisa, não é bem-vindo. Então, este projeto eu não consegui visualizar alguma coisa concreta, nem para o bairro de Texto Alto, nem para Wunderwald, nem para Ribeirão Solto, e nem para Pomerode dos Fundos. Eu não sei que bairros que foram comentados, mas o projeto não falava nem um momento nessas ruas. E com certeza esta casa sempre está à disposição, mas esperamos então, se vier algum projeto aqui onde esta casa possa contribuir, que venha especificado qual é o fim, para que vai ser feito, para que vai ser usado este dinheiro. Acima de tudo, a transparência para todos os vereadores aqui desta casa, para então que possam votar realmente o que o projeto realmente quer, se atinge somente uma parte da população ou consegue atingir o maior número de pessoas, fazer uma rua principal, alguma coisa nesse sentido, o que hoje, até este momento, então, não veio até esta casa. E o negócio da dívida, então, precatórios, com certeza já teve lá atrás, vai ter agora, vai ter lá na frente, e sempre vai ter. Então, isso não pode ser desculpa. Faltou projeto e faltou buscar emendas parlamentares para a conclusão de principais, como já falei na última Rua dos Atiradores, é outra rua que não pode ser por mutirão e tem que ser por emenda parlamentar. Faça 1 ou 2 quilômetros, mas se cada legislatura fizer 1 ou 2 quilômetros, então em seguida ela está conclusa. E ainda para finalizar, novamente não queria mais falar
mas ontem me deparei com uma nova situação. Primeiro da faixa elevada na entrada do Amadeu da Luz, que aos dois lados da via, então se formou um pequeno riacho, uma pequena lagoa, onde já dá para fazer uma criação de peixe. Então peço aqui ao líder do governo para que novamente vá até o local. Não sei se o diretor de obras, agora recentemente trocado, tem que realmente dar uma olhada quando chove, a lagoa que se forma nos dois lados da via. E antes, eu lembro muito bem, acho que não era quando era a lombada ou a faixa elevada, quando era de asfalto, não tinha esse problema. Sim? Me permite uma parte, vereador João? Com relação à travessia elevada, inclusive hoje recebi queixas de pais lá da comunidade se queixando pela questão da segurança. Antes as duas lombadas físicas ofereciam mais segurança, porque os carros realmente reduziam mais a velocidade, e visto que hoje a travessia elevada ela fica, para quem vem de Texto Alto para Centro, após a entrada da nossa escola. Então quem vem de Texto Alto para o Centro, a velocidade realmente é mais intensa, justamente na saída, na entrada lá da nossa da rua da nossa escola. Realmente essa questão da velocidade dos carros é preocupante, está preocupando os pais, por questão de segurança das crianças. Nós, como professores, educadores e os próprios pais orientam, mas a gente sabe que os motoristas às vezes não estão tão atentos, visto de quem sai da rua Rio da Folkman, visualizando a parte para Texto Alto, subindo Texto Alto, a visão não é tão boa quanto a visão para quem vai para o centro. Então, realmente, os pais estão lamentando a questão da travessia elevada por terem retirado as duas lombadas físicas que ofereciam anteriormente muito mais segurança a todos os escolares daquela região. A gente tem a lamentar, a gente sabe que existe uma legislação em cima da lombada física, mas eu vejo assim que a cidade precisa de tantas travessias elevadas, por que não fizeram nesse primeiro momento em outros locais na cidade as travessias, e poderiam permanecer as lombadas físicas tanto na rua em Texto Alto, tanto na Vidal Ferreira, né, em Pomerode de Fundos, como na Duque de Caxias, onde foram retiradas as lombadas e já assim ofereciam uma segurança assim para a comunidade. Só isso eu gostaria de registrar a queixa dos pais daquela comunidade. Obrigada. Agradeço sim pela parte, ainda vereadora. E o mais absurdo ainda, fui ontem visitar um pessoal que joga um futsal lá às 7 horas da noite, então me deparei agora então pelo seu segundo aniversário, então as placas que foram pedidas, acho que a vereadora Karen sabe muito bem disso, então lembro muito bem, em fevereiro fez 1 ano, e agora novamente estamos em fevereiro, então é o segundo aniversário então que estão comemorando essas placas. Então, mas não consegui entender, até quero uma explicação por parte do líder do governo, uma pessoa do planejamento, alguém que possa me identificar. Então, simplesmente botaram 2 placas, onde era para ter, no meu entendimento, o que foi pedido, para botar alguma coisa exclusiva para as vans e para os ônibus. E simplesmente 2 placas proibido estacionar. Então, não entendi o motivo de ter feito essas placas. E o que o mais curioso, até fui mais perto da placa, até tirei uma foto. Então, com certeza, eles não tinham essa placa, então, para fazer não um X, mas só um cruzado, então pegaram uma fita vermelha, simplesmente, dá para ver que foi colocado uma fita, então, para dizer que é proibido estacionar. Fiquei muito chateado com esta situação e espero, então, alguma parte do Executivo Municipal para que possa esclarecer de não colocação de uma placa indicativa com colocação e estacionamento de vans em horário que realmente, em outro horário, poderia ser usado normal para qualquer carro que vá até a escola. Seria isso, senhor presidente. Klaus Kran, sala das sessões. Convido o vereador Klaus para que tome posse da presidência. Agradeço ao vice-presidente desta casa por ter assumido os trabalhos. E em seguida convido o vereador Rafael Fitzenreiter para fazer seu pronunciamento.
Excelentíssimo presidente desta casa, em seu nome, gostaria de cumprimentar aos demais vereadores e também cumprimentar a quem se faz presente nesta noite aqui na Câmara de Vereadores, acompanhando a sessão legislativa, e cumprimentar também a quem nos acompanha online através da sessão, através do nosso site, e quem amanhã nos acompanhará através da retransmissão na Rádio Pomerode. Primeiramente, senhor presidente, vereadores, comunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre o veto, né, do nosso prefeito em cima de um projeto de lei de minha autoria que está para ser discutido nesta noite, que equipara as gestantes aos portadores com dificuldades de locomoção a fim de obterem o benefício de vaga especial de estacionamento. Com alguns argumentos aqui muito bem apresentados também pelo prefeito e sua assessoria, eu, naturalmente, infelizmente, tenho que concordar com aquilo que for apresentado, pois ele se ateve aos mesmos fatos que também foram apresentados pelo projeto de lei também de minha autoria, que instituiu o programa Amor aos Animais, ao qual eu falei na semana passada e comentei aqui sobre este assunto. E eu pediria, então, gentilmente, para que os vereadores também acatassem este veto, pelo fato dele ser inconstitucional se apresentado novamente por um vereador. Então, esse projeto ele só pode ser possível novamente se o próprio prefeito apresentá-lo aqui a esta casa e que assim faça essa aprovação pelas vias do Executivo e não do Legislativo. Então, eu pediria o veto dos demais vereadores. No entanto, em um item apresentado aqui, até conversando com a assessoria legislativa aqui da casa, que não concorda com a alegação de que este projeto ele interfere na Lei Federal de Trânsito, tendo em vista de que não estamos falando aqui diretamente do trânsito, e sim das vagas de estacionamento de estabelecimentos privados e públicos aqui da cidade. Então, perfeitamente é um projeto que é possível, no entanto, só apresentado pelo próprio prefeito municipal aqui da cidade. Então, eu gostaria de aqui fazer um reforço ao nosso prefeito municipal, que tome esta iniciativa, como eu também pedi na sessão passada, para que apresentasse, nas mesmas condições como eu peço aqui hoje, o projeto de lei que instituía ali o programa Amor aos Animais. Já encaminhei esses dois ofícios ao gabinete do prefeito, fazendo este apelo para que ele apresente o projeto de lei ele mesmo, para que isso seja possível. Então, que as gestantes aqui do nosso município tenham esse direito de estacionar nessas vagas especiais, como também que o programa Amor aos Animais se torne realidade aqui em nossa cidade. Muito bem também apresentado aqui pela vereadora Letícia em seu pronunciamento, onde relata de que é um assunto, uma bandeira onde falta aproveitamento, falta atenção da nossa administração aqui municipal. Para seguir assunto, também não posso deixar de comentar de que também fui contatado através de e-mail por um morador do bairro Ribeirão Solto, pelo projeto que foi apresentado aqui nesta casa, que dá a denominação da estrada Alvin Fischer, como outros vereadores, como o vereador Zauri, que também já relatou hoje em tribuna. E gostaria, então, de fazer uma simples sugestão,
para que se faça uma reunião com os moradores, não necessariamente reunindo aqui todos os vereadores, mas que o Executivo, que a Prefeitura tome essa iniciativa, realizando esta reunião e explicando, né, todos os motivos, como o vereador Nelson também explicou em sua parte, do porquê que este lado da rua não pode ser chamado de Ribeirão Solto, e sim tem de ter um outro nome, como então também sugerido pelo vereador, que seja a estrada Alvin Fischer. E gostaria de parabenizar aos moradores que se manifestaram, exercendo o seu direito de cidadania, em requerer um direito que é deles, e vieram alguns vereadores aqui, né, reclamar, no mínimo, uma atenção para este caso. E faço aqui o convite aos demais cidadãos aqui da cidade, que tendo algum problema, alguma falta de comunicação com a Prefeitura, algo que não está sendo resolvido, que também façam-se presentes aqui na Câmara, para que nós pudéssemos dar o melhor encaminhamento possível na solução do problema. Também, presidente e munícipes aqui presentes, eu gostaria, de certa forma, parabenizar a toda a Secretaria de Saúde e os agentes da Vigilância Sanitária por já tomarem um mínimo de iniciativa nesse último sábado para fazerem um trabalho de conscientização contra a reprodução do vírus Aedes aegypti, para que nós aqui não tenhamos também casos alarmantes como em outras cidades já temos casos, inclusive como de óbito por cidades. Mas, como a vereadora Letícia ressaltou, não basta só fazer essa distribuição de panfletos, né, e palestras em entidades públicas, como também colégios. É necessário o reforço deste trabalho nas visitas desses agentes públicos em todas as residências aqui de Pomerode. Até porque muitas vezes o morador não se dá conta de todos os perigos, né, e todos os lugares que se possa ter água parada em sua residência. Então, mais uma vez, né, parabenizar pela iniciativa, mas reforçando de que não é o suficiente e de que a prevenção e a insistência nessas visitas, ela é sim necessária e deve ser feita. E, por último, em meu pronunciamento, eu trago aqui uma notícia que li num jornal de grande circulação aqui do nosso estado, onde destaca novamente o assunto de saneamento básico. Um assunto levantado pela própria Prefeitura no final deste ano, o que causou realmente muita polêmica aqui dentro dessa Casa Legislativa, como em toda a cidade, a qual esse vereador teve que tomar algumas iniciativas para que algumas medidas fossem feitas e este caso fosse dado de grande conhecimento a toda a população. Como eu já apresentei a minha opinião desde que essa ideia fora apresentada aqui para a população de Pomerode, da terceirização, entre aspas, do SAMAI na parte de saneamento básico, ou seja, do nosso esgoto aqui de Pomerode, eu gostaria de destacar que o próprio SAMAI de Jaraguá do Sul vai operar em março uma nova estação de tratamento de esgoto sanitário com uma rede suplementar que deverá elevar dos atuais 50% para 80% os índices de cobertura do sistema de saneamento da cidade de Jaraguá do Sul. Ou seja,
Jaraguá do Sul, uma cidade vizinha aqui de Pomerode, será então o único município brasileiro com menos de 200 mil habitantes com taxa tão elevada de saneamento básico. A matéria destaca que Jaraguá do Sul, mais uma vez, dá um exemplo para toda Santa Catarina e o Brasil. É uma notícia que eu não posso deixar de divulgar aqui aos demais vereadores e a toda a população, até porque o município vizinho está fazendo o que Pomerode não está conseguindo realizar, que é fazer o próprio saneamento básico com os próprios recursos que o SAMAI lá recebe e então reinveste. Gostaria de então... Vereador Fitz, me permite uma parte? Sim, vereador Rosta. Este vereador, visitando alguns municípios, e constatou que na cidade de Rio do Sul tem placa do governo federal, está previsto investimento mais de 60 milhões de reais em saneamento básico. Rio Negrinho tem placa do governo federal para saneamento básico. Então, com certeza, Jaraguá do Sul também recebeu alguma coisa do governo federal. O que eu não entendo é como esses municípios conseguiram. Pomerode está querendo terceirizar o SAMAI para fazermos saneamento básico para o município pagar. Então, não sei como isso pode, quem conseguiu esse dinheiro, talvez um deputado federal, ou a equipe do prefeito daquela cidade, enviou projetos, não sei. Só sei que este vereador viu, bateu foto, que tem placas em Rio do Sul e mais cidades que agora me chega, não sei dizer o nome, que é investimentos do governo federal, só em Rio do Sul é mais de 66 milhões de reais. E qualquer dúvida, a placa está lá em Rio do Sul e alguém trouxe esse dinheiro. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Rost, pela parte. Vereador, eu também não pesquisei a fundo e não sei como Jaraguá do Sul está conseguindo fazer o próprio saneamento básico. Mas se Jaraguá do Sul está fazendo, prova de que é possível realizar todo este investimento com os próprios recursos. O que reforça, né, a opinião deste vereador e também de mais vereadores aqui desta casa, de que não há necessidade de fazer uma concessão, né, e dar o poder, essa terceirização para outra empresa aqui de Pomerode fazer todo este investimento. Se não conseguirmos todo este investimento imediatamente, dá para fazer aos poucos. Jaraguá também não fez da dia para a noite todo este investimento. Está fazendo gradativamente conforme o seu orçamento. E, naturalmente, se caso o nosso saneamento, o nosso esgoto for terceirizado, a própria empresa, a própria possível empresa que ganhar esta licitação, também não fará este investimento da noite para o dia. E sim levará os seus 35 anos para que todo o saneamento básico seja feito aqui na nossa cidade. Então, por que não fazer sozinho? Por que não pela alternativa que custa menos e que é melhor para a população? Pois quem paga depois é a população. Não é a empresa, não são os vereadores, não é o prefeito, não é essa administração. Nem a próxima administração que vier aqui para Pomerode. Será novamente a população. Então, gostaria de fazer essa divulgação aqui, de que Jaraguá já está com cerca de 80% da cobertura do sistema de saneamento básico da cidade completa. Parabéns a Jaraguá. Sala das sessões, vereador Fitz. Agradeço as palavras pronunciadas pelo vereador Rafael. Também posso, que ainda
falar a Vossa Excelência que geralmente as cidades conseguem porque tem projetos. E com projetos a gente se ganha recursos. Sem projetos, então vamos ficar como Pomerode está, parado. Dando então como encerrado o grande expediente, pronunciamento, vamos então para a ordem do dia, na forma que dispõe o regimento interno. Dou por aberta a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da primeira proposição a ser discutida e deliberada. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 2695/2015, altera a redação do artigo 1º da lei número 2755, de 21 de outubro de 2015, e da outras providências. Para a discussão do projeto, conceda a palavra ao vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e comunidade. Em 2015, o governo do estado ele fez a doação de veículos a vários municípios de Santa Catarina, e conforme os decretos 340, 41 e 42. Acontece que, quando veio a esta casa o projeto de lei autorizando o executivo a receber esses 2 veículos, na citada lei, no citado projeto de lei, foi citado equivocadamente o decreto estadual 340, enquanto o correto seria o decreto 342. Então, esse projeto de lei visa apenas corrigir o número do decreto, em vez de 340, 42. Obrigado. Concedo ainda a palavra ao vereador Amarildo. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, o projeto visa, como o vereador Nelson falou, fazer uma correção e regulamentar, então, o projeto da forma, adequando ele da forma correta. Então, também sou favorável a esse projeto. Verificando, então, que ninguém mais pretende se manifestar sobre o projeto de lei ordinária do Executivo, número 2695/2015, coloco o mesmo em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Projeto de lei ordinário do Executivo, número 2695/2015, aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo da Silva, para que faça a leitura da próxima proposição na pauta. Em única discussão e votação, o veto total ao projeto de lei número 350/2015, de autoria do vereador Rafael Fitzenreiter. Equipara as gestantes aos projetos, aos portadores com dificuldades de locomoção, a fim de obterem o benefício de vaga especial de estacionamento. Concedo, então, a palavra, antes do projeto, que era o autor do projeto, então, ao vereador, agora sem o veto, ao vereador Rafael Fitzenreiter. Obrigado, presidente. Como já explanado em tribuna, eu, como autor, aceito o veto pelo prefeito municipal, pelos motivos de que somente ele poderia aplicar um projeto dessa magnitude aqui em nossa cidade. Então, pediria apoio dos demais vereadores para acatarem o veto e para que talvez possamos sensibilizar o prefeito a fazer, então, em sua autoria, um projeto similar ou igual, conforme o interesse dele, para que pudéssemos aplicar aqui na cidade. Obrigado. Com certeza, vereador, então esperamos, através desses ofícios encaminhados ao Executivo Municipal, então possa vir uma resposta bem concreta, então, dando um prazo, um período para que então esse projeto possa vir a esta casa. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Zaurim. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, sou favorável ao veto, devido a algumas situações, nós até já conversamos, né, vereador Fitz?
Então, vamos esperar agora do Executivo, então, que tome uma posição para que adeque esse seu projeto e nos retorne à Casa Legislativa. Ainda concedo a palavra ao vereador Nelson Teixeira. Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, visibilidade. É o projeto de lei 350, aprovado nesta casa por maioria, com votos contrários do vereador Nelson e da vereadora Letícia. Na época nós já sabíamos que o projeto era inconstitucional. Infelizmente, ele não conseguiu convencer os colegas, né? E então estamos aqui para discutir e aprovar ou rejeitar o veto. Não existe lei complementar ainda que autorize os estados ou os municípios a legislarem sobre transporte e trânsito. A Lei Federal 10.098 do ano 2000 e a Resolução 304 de 2008 do CONTRAN, eles definem claramente a utilização das vagas especiais. Ele não permite que, junto nas vagas especiais, se acrescenta que essas vagas possam ser utilizadas por uma outra categoria. Poderá ser utilizado pelas gestantes. Então, isso, na realidade, não é permitido pela lei e também pela resolução do CONTRAN. Então, nada mais justo do que o prefeito realmente vetar esse projeto de lei, visto que nós somos uma casa de leis e nós temos que realmente tentar ser o mais justo possível e tentar errar o menos possível. Então, meu voto realmente é favorável ao veto. Obrigado. Concedo novamente a palavra ao vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, vejo que o vereador Nelson tem razão quando questiona em relação, quando se fala da lei federal. Acho que é importante sim, mas que o município também se adeque a essa lei federal. Porque de um lado você vai numa via, tem placas com uma velocidade, da outra você tem outras, então com outras velocidades. Então é importante também que o município regulamente essa lei dentro do próprio município, se adequando a essa lei federal. Mas concordo com ele sim que é importante que seja rigorosamente tomados esses cuidados. Sou favorável ao veto sim, mas também que o município cumpra com essa regulamentação da lei federal. As hortas da nossa comunidade, né? Mas, enfim, ações concretas, conforme me foi colocado, que qualquer ação deveria ser submetida, então, à avaliação do IBAMA, através de um projeto técnico elaborado por um profissional habilitado. Então, até agora, eu também não vi nenhum projeto e que também seriam feitas campanhas educativas destacando a necessidade de adoção de medidas preventivas visando a proteção da população contra a doença. Aquilo que a vereadora Letícia relatou, com a questão dos piolhos, o carrapato, ele realmente é praticamente a olho nu, é difícil da gente visualizar ele, é complicado, já tive problemas também lá em casa. Quem escutou na Rádio Pomerode, até falei, um dia eu contei quantas capivaras eu tinha no pátio da minha casa, eram 37 capivaras. Elas realmente se proliferam de uma forma absurda e muito rápida. Tive que eliminar minha horta, meus filhos não brincavam mais no jardim, toda vez que a gente ia no jardim, a gente precisa ter um cuidado realmente imenso. Eu imagino onde elas estão agora, o quanto que a população realmente está sofrendo. Precisamos sim tomar atitudes drásticas com relação aos carrapatos. Então, mais uma vez, aqui um pedido através do requerimento da vereadora Letícia, precisamos sim de uma resposta, de uma ação e de uma atitude concreta. Então, parabenizar mais uma vez a vereadora pelo seu requerimento. Obrigada. Ainda concedo a palavra ao vereador Amarildo. Senhor presidente, quero também parabenizar a vereadora Letícia, visto que é de grande relevância esse seu requerimento e que busca uma ação imediata do município. Diante de toda a exposição das colegas vereadoras, dos problemas que estão causando, além da doença que está
que pode também ser uma epidemia, que pode complicar cada vez mais a população do nosso município, se não tomar esses devidos cuidados, e também os danos que causam aos nossos agricultores. Então, se faz necessário, sim, uma providência por parte do município, que seja, se for através do órgão a nível estadual, para que seja tomadas as devidas providências o quanto antes, garantindo assim, então, a segurança da população, também evitando danos com os agricultores, prejuízos que esses animais podem causarem, e a proliferação desses animais, que com certeza como a vereadora Karen falou, é uma reprodução muito, muito rápida, e com certeza, se não tomar providências, os prejuízos, os danos serão muito maiores, tanto ao agricultor quanto à saúde da nossa população do município, e como a vereadora bem falou, e da própria região, porque isso vai indo para municípios vizinhos também. Acho que precisamos sim, senhor presidente, que seja tomadas, que esse requerimento venha, esperamos que ele venha de uma forma, trazer informações, que o município já esteja tomando providências para minimizar esse problema no nosso município. Obrigado. Novamente concedo a palavra à vereadora Letícia Tribes Falco. Senhor presidente, obrigada por me dar a palavra mais uma vez. Eu só gostaria de enfatizar, realmente nem é sobre a discussão do requerimento em si, apesar de indiretamente ser, conforme a vereadora Karen já falou, que em setembro ela recebeu essa resposta na indicação. Então, de setembro até agora, eu acho que nenhuma medida foi tomada pelo município, o que vem de encontro ao que falei numa sessão do ano passado, essas respostas, e que infelizmente recebemos do Executivo, onde se diz que vai se fazer, mas nada é feito. Então a gente tem que retomar aqui muitos assuntos. Semana que vem até vou me pronunciar a respeito específico de algumas coisas, e que as respostas vêm, que vai ser feito estudo com o IBAMA, talvez essas pessoas hoje não estivessem sofrendo com as consequências, se já tivesse sido tomada alguma medida para amenizar o problema. Mas, infelizmente, é uma realidade que vivemos já há 3 anos aqui no nosso município, pelo menos enquanto eu sou vereadora, que as respostas que vêm, infelizmente, não acontecem. Obrigada. Ainda para contribuir, vereadora, então, com certeza, se a vereadora Karen tem um ofício meu que praticamente deve ser a mesma resposta que veio, então, baseada em cima do seu requerimento. Então, totalmente uma resposta vaga, então, que não traz soluções. Então, ninguém mais querendo se pronunciar sobre o requerimento, então coloco mesmo em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento número 3 da vereadora Letícia Tribes Falco requer informações acerca das providências em razão da proliferação das capivaras e piolhos carrapatos, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrado a ordem do dia. E antes de finalizar, também quero pedir aos presentes, aos participantes, que abaixo assinado então está a folha, encontra-se na recepção da nossa Câmara, com a funcionária Isabel, ajudando assim na mobilização nacional para uma educação de qualidade. Não só os visitantes, também as pessoas que estiveram nos escutando então até quinta-feira. Esta lista para se baixo assinado deve permanecer nesta Casa Legislativa para as pessoas que passam aqui e querem contribuir com sua assinatura para que cada vez possamos ter mais qualidade de ensino em nosso país. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para essa sessão, dou a mesma por encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores e desde já os convoco para a próxima sessão, que será realizada no dia 23 de fevereiro, às terças-feiras, às 18 horas, neste mesmo recinto, para a qual convido toda a comunidade. Por fim, renovo nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença, desejando a todos um seguro retorno aos seus lares. Obrigado e boa noite. Está encerrada a sessão.
Assim pagar?